Senhor Jesus. Glórias. Deus amado, soberano e fiel, Jesus. Te glorificamos nessa noite, Rei. Oh, glória. Glória a Jesus, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Mais uma vez eu quero te agradecer por esse momento, Sim, Senhor. meu Deus, obrigado. Te agradeço Jesus. pelos louvores, pela palavra, pelo testemunho. Deus grande, Ah, fiel, Deus, poderoso. como é bom te Oh, servir, glória. Senhor. Sim, Jesus, tu és maravilhoso. Como é bom ouvir a tua Oh, voz. glórias. Tu és lindo, Como é bom Pai. estar na tua Aleluia. casa. Alegrei-me quando Oh, me glória, disseram, glória, vamos à glória, casa do glória. Senhor. Glória a Obrigado, Nós te Jesus. louvamos essa noite, Sim, Senhor, meu por esse Deus. culto, Obrigado pela pela adoração, presença, porque meu tu és Deus. bom e sempre nos Obrigado, ouves, Jesus, Senhor. obrigado, meu Agora eu Deus. declaro total Sim, meu Pai, em dependência nome do de Jesus, teu meu Deus. Espírito, Senhor. Deus grande, fiel, Eu não tenho poderoso, nada, meu Senhor. Deus. Eu sou um Sim, meu vaso Pai. que precisa ser cheio do teu É, Espírito, Deus, da tua graça. E a tua palavra diz que onde eu estiver 2 ou 3 Sim, reunidos, Jesus, ali tu está estarias conosco, em meu nosso Deus. meio. Sua glória, E eu te Senhor. peço agora, Espírito Sim, Santo, Jesus, vem essa sobre palavra nós, foi tão Senhor. forte em meu coração, Aleluia, Senhor, que glória. possa ser forte no coração dos meus Sim, irmãos que meu aqui Deus, estão, Jesus, Senhor. grandioso, Que o Senhor possa ministrar em nossos corações, que eu possa falar apenas o que tu queres e não o que eu quero, Senhor. Nos direciona em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém, Glória a queridas. Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar lendo o livro ali de Jonas. Eita, Deus, é forte. Gente, faz muito tempo que eu não prego sobre No Jonas. monte, né, meu? No monte eu falei de Jonas? Não, a irmã Tânia hoje no monte, Jonas. Glória! Glória, é forte, é um mistério. Eita, Deus. Glória a Deus. Amados, Aleluia. essa palavra de Jonas é muito interessante, porque ela nos leva para muitas pregações de diversas formas e maneiras. E depois de 50 anos, não vou dizer que eu prego desde os 3 anos de idade, mas desde os 15 que eu dava aula para as crianças na escola dominical, 14 anos. Finalmente o Senhor fechou, quase depois de 40 anos, essa mensagem Olha. comigo. O Senhor hoje me deu a revelação de todas as palavras que eu já ouvi sobre ela e todas que eu preguei, e Ele deu uma única palavra, Oh, glória. juntando Jonas e Cristo Glória a e Deus. fazendo a comparação entre Cristo e Jonas, que muita gente prega sobre isso, mas foram muitas palavras dentro de uma única palavra. E eu vou começar isso, já comecei a escrever hoje e vou escrever porque é um estudo, na verdade, sobre Jonas e sobre Cristo. Que Jonas é uma tipologia de Cristo, a gente sabe, mas há muitas coisas escondidas nessa palavra que o Senhor me revelou nesse dia. Amém. Então nós vamos ler Jonas 2. A história vocês já conhecem. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Aleluia. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou todos os dias, onde as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Aleluia. Senhor, meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Glória a Deus. Ei, oh, glória. Deus tremendo. Lendo o texto, já foi a revelação, né? Eita glória. Eita, Jesus, é forte. Queridos, como eu falei para vocês, Jonas, ele tem várias linhas onde nós podemos pregar nela, né? Porque é muita coisa num texto só. Jonas é como Jó, é uma tipologia de Cristo, né?
Fala do ventre, fala dos 3 dias na terra, os 3 dias como Jesus esteve, e a ressurreição de Cristo. E aí quando Jonas foi novamente tirado do ventre, como ele fala que foi até o abismo, né? Entrou no ventre da terra. Então a gente tem, quando também Jonas está no balanço do mar, e aí o mar quer tragar todo mundo, e aí você vai para Cristo, e aí você lembra de Jesus no barco com os discípulos, e a tempestade vindo sobre ele. Só que haviam 2 situações ali. Nós vemos a situação quando o diabo manda e quando o Senhor Deus manda. No caso de Jonas, Deus mandou. No caso de Cristo, foi Satanás mesmo que mandou, porque queria destruir a Cristo e os seus discípulos. E aí a gente vê a obediência daquele que está no caminho, do que não está no caminho. E no final vocês vão entender também essa comparação entre Cristo e Jonas, né? Os que estão e os que não estão dentro da palavra e vivendo o reino. Mas Jonas tem uma coisa que nós precisamos fazer por ele. Como fizemos com a mulher de Jó por muitos anos. Devido às traduções bíblicas, pecamos muito contra ela. A mulher de Jó, na verdade, ela nunca falou: amaldiçoa teu Deus e morre. A mulher de Jó, ela falou, pela tradução original bíblica, abençoa o teu Deus e morre. E o que é uma tradução bíblica, o que faz uma tradução bíblica, e tantas outras histórias, e tantas outras versões de tantos outros textos que eu poderia citar para vocês que estão errados na tradução bíblica. E Jonas sempre foi muito pregado. Jonas que fugiu, que era o profeta, que não quis cumprir, que desobedeceu a Deus. Mas nós precisamos nos colocar no lugar de Jonas essa noite. Verdade. Jonas, antes de mais nada, era um homem que estava com depressão. Ele estava depressivo. Ele estava inconsolável. Por quê? Imagina vocês morarem num país, numa cidade, numa cultura. E vocês vivem aquela cultura. E vocês aprendem tudo sobre aquela cultura. E de repente, esse país tem um inimigo. Vamos falar Israel e o Hamas lá, né? Aquela briga que existe ali naquela cidade, naquela região. Eles não se bicam, né? Os árabes ali, os muçulmanos e os israelitas. Pronto. Era assim. Nínive era como os muçulmanos para Jonas. Ele aprendeu desde criança que aquele povo não prestava. Que aquele povo, além de não prestar, vocês vão entender porque quando Jonas fica triste, no final da história toda, que ele fica embaixo da baboreira, depois de tudo que aconteceu e da salvação daquele povo, vocês vão entender, porque eu nunca entendi isso quando eu era criança, nem depois de adulto, e fui entender há muito pouco tempo. Por que Jonas sofreu tanto para entregar a palavra do Senhor para aquele povo? Porque ele aprendeu na sua cultura que aquele povo não prestava. E quantas vezes nós aprendemos na nossa família que tal pessoa, tal família não presta? E não queremos nem evangelizar. E não queremos nem falar do amor de Deus para aquela vida. Isso é muito forte. E Jonas estava nessa condição. E ele estava mais triste ainda, porque nos estudos escatológicos nós aprendemos que Nínive, ela tem uma palavra profética que ela irá contra a terra de Jonas. Ela vai destruir a nação de Jonas futuramente. E ele, como profeta, também sabia disso. E ele queria intervir com a mão dele para que isso não acontecesse na sua terra. Porém, quantas vezes o Senhor nos dá uma palavra e nós queremos entrar com o nosso braço e intervir naquela palavra? E nos metermos naquilo que o Senhor não mandou a gente se meter. E nos envolvermos naquilo que o Senhor não mandou nos envolver. Ele entregou a palavra, deixa que Ele vai levar você até o caminho certo. E Jonas, nessa situação, por que nós podemos dizer que, além de tudo, ele estava depressivo? Ninguém que compra uma passagem num navio
vai no porão do navio. Porque apesar dele não querer salvar aquele povo, haviam duas situações na alma dele: o de obedecer e o de desobedecer. O de crer que mesmo salvando aquele povo, Deus era Deus que poderia inclusive salvar o povo dele, já que salvou Nínive, poderia evitar essa luta entre Nínive e o povo dele. Mas Jonas estava preso ao passado. A sua história passada, da sua infância, da sua adolescência, daquilo que ele ouviu falar sobre aquele povo. E quando nós vivemos no passado, nós entramos num estado de depressão. E quando nós estamos nesse passado, nós não conseguimos enxergar nada além do passado. Não conseguimos ver a perspectiva para o futuro, para um presente melhor. E Jonas estava nessa situação, não conseguia ver algo diferente. Ele só pensava no passado, minha mãe, meu pai, meu mestre, todo mundo, a minha terra, a minha nação, odeia esse povo. Isso me lembra de alguém na Bíblia também, vocês vão lembrar dele, de Pedro. Lembra Pedro e Cornélio? Se dependesse de Pedro, nós não estaríamos aqui hoje. Ele não queria pregar para os gentios. Pois é. Ele foi uma única vez, ainda teve que ter visão, um sonho. Os anjos praticamente desceram para levar ele até lá. Porque ele sabia, na concepção do que ele aprendeu, que aquele povo era um povo que não merecia. Era um povo impuro. Mas graças a Paulo nós estamos aqui hoje. Glória pelos Paulos que não desistem, que estão a tempo e fora de tempo pregando. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já preguei na Igreja Católica algumas vezes. Quando era jovem, participava até do grupo lá de adoração lá dele, com jovens. Ministério que eu tenho. E é uma bênção. As pessoas choram quando eu vou pregar lá, oram, pedem para mim voltar. Você acha mesmo que eu vou perder a oportunidade? E ainda prego sobre Maria e José feliz da vida, que eu amo os dois, né? Não pode perder a oportunidade. Verdade. Não pode. Eu falo isso da Igreja Católica, eles são os nossos irmãos mais próximos, né? Mais próximos. Que a igreja evangélica e o católico às vezes parece que vive igual Hamas e Israel, em guerra profunda. Nossos irmãos católicos, por muitos anos, meu primeiro marido começou a conversão dele dentro da igreja católica, num culto carismático do Padre Márcio, que ajudou demais as nossas vidas. Não estou aqui querendo botar, né, ninguém, mas eu quero dizer para vocês que há muito irmão católico que vai ser salvo mais do que os crentes ainda. Sim. Porque eles vivem a palavra, eu vivi com essas pessoas. E hoje eu tenho uma amiga que Deus me apresentou, colocou do meu lado, que ela é, meu Deus, eu acho que ela conhece mais a palavra do que eu. Ela é temente ao Senhor, ela quer ver a família dela no caminho do Senhor. Olha que coisa linda, o Senhor faz milagres. E não pasme não, eu também tive que um dia num culto, nem sei o nome daquilo, porque eu não sei se é culto, eu não sei como é que eles chamam, uma amiga que eu estava evangelizando, queria muito que ela fosse na nossa igreja, e ela era budista. Aí sabe o que ela falou para mim? Eu só vou se tu for na minha. Eu nem sei chamar. E eu fui, gente, num domingo de manhã. Longe, cedo, fui lá. Mas sem comentários. Não entendi nada porque eles falavam as orações dele, todo mundo em silêncio, quietinho, ouvia aquilo com maior respeito. Mas para poder o quê? E aí, quando alguma amiga espírita, que Deus sempre me botou, tu vai na minha, daí as outras amigas diziam assim, não manda ir na tua não, porque ela vai, se ela for, não vai descer nada, ela para com isso. Ninguém nunca teve coragem de me convidar para ir na mesa branca. Mas Paulo não estava nem aí. Jesus andava no meio dos pecadores. Mas ele não se sujava como a garça que anda no meio da lama e não suja os seus pés. Nada, nenhuma laminha. Lá em Florianópolis nós temos um mangue.
lá no Itacorubi, onde eu moro, e tem muita garça. Gente, elas são mais brancas que a neve. Elas têm as pernas compridas e finas. E as penas são impermeáveis. As pernas são impermeáveis. E pensa que elas se sujam, pousam, pegam o que querem e mantêm a pose. Porque nós temos que ter a graça da garça. Verdade. Andar entre os pecadores, andar no pecado. Porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Não é verdade? Então nós temos que ter essa graça. E aí Paulo fez tudo isso, Jesus fez tudo isso. Só que temos alguns amigos na Bíblia que não quiseram fazer isso. Tanto que mandaram Paulo, 13 anos, sentar no banco. E foi Cornélio. Barnabé, desculpa. Foi Barnabé quem tirou ele de lá. Quando resolveram dar uma igrejinha num dos confins da terra, numa cidade que ninguém queria ir, que ninguém queria pregar, mas Barnabé era um homem bom e piedoso e era um homem próspero e ele mantinha o evangelho naquela época. E o tempo já tinha passado e ele precisava de uma igreja. E aí ele foi buscar Paulo. E o resto da história a gente conta um outro dia, porque nós vamos falar hoje sobre Jonas. Voltando para o nosso amigo Jonas. Ele estava lá naquele barco, porque ele tinha coisas a ser tratadas na sua alma. Assim como nós, que trouxemos muitas coisas do nosso passado e às vezes não conseguimos prosseguir, porque não conseguimos nos livrar desses traumas de infância, de adolescência, da juventude. E Jonas está lá, naquele barco, e de repente começa aquela grande onda. Mas, queridos, uma coisa que nós aprendemos também sobre isso. Ele pagou o ingresso para entrar no barco. Foi lá para o fundo. E de repente, quando começa a vir aquela tempestade, tudo começa a dar errado para aqueles homens. E eles já não sabem mais o que fazer, eles já não sabem mais o que jogar fora. E de repente alguém começa a procurar e vê que lá embaixo tem um homem deitado no meio daquela tempestade. Mas uma coisa, ele foi sincero: a culpa é minha. Será que ele já sabia que ia ter essa tempestade? Porque para ele se esconder algum tipo. Não, ele estava escondido de Deus. Ele não sabia que ia tempestade. Porque a Bíblia fala o quê? Ele não tinha lido o Salmo 139. Se eu descer até o mais profundo do mar, ali tu me vês. Se eu subir aos céus, lá estarás. Ao fundo do abismo, tu estarás lá também. Então, na cabeça dele, humana, vou me esconder aqui no banquete. Vamos falar sério? A gente ri, mas a gente já fez muito disso com Deus. Sim. Sabe aquela criança que vai brincar de esconder, daí ela só fecha o olho e acha que ninguém está vendo ela? É isso que ele fez naquele momento. No momento de depressão, de angústia da alma dele, sabendo que estava fugindo, sabendo que não queria obedecer a Deus, mas sabia que Deus era Deus e que o que ele quisesse fazer, ele poderia fazer, mas Deus respeita a nossa vontade. Nós temos um livre-arbítrio. Tudo bem que ele dá uma forçadinha às vezes para que a gente chegue no ponto. Mais ou menos foi o que ele fez com Jonas, não é mesmo? Ele dá uma cordinha com corda. Dá uma cordinha ali, de vez em quando dá uma puxada, igual o peixe. Só que o que acontece? De repente, Jonas levanta e diz: sou eu. Quando tiram a sorte, cai sobre ele. E aqueles homens ficam apavorados. O que esse homem fez para que aconteça tudo isso? Só que você precisa tirar uma outra lição dessa história. Quem que Jonas era? Não era um profeta? Não era um homem de Deus? E por que aquele barco estava daquele jeito? Quantas vezes colocamos pessoas na nossa vida e no nosso ministério só porque achamos que é um profeta e um homem de Deus? E aquela pessoa está no tratamento com Deus. E onde Deus coloca a espada, nunca coloque a sua mão. Cuidado quando colocamos, viu, pastora? As pessoas dentro do nosso ministério. Tem que tomar muito cuidado. Ao longo da minha vida, dentro de ministério, eu mesmo já me enganei com muita gente. Porque
porque ela estava em pecado ou coisa assim, não sei, mas não era momento, não era hora, e Deus estava tratando aquela pessoa, e a gente quer ajudar todo mundo, e nem todo mundo é para ser ajudado, porque as pessoas, elas precisam aprender na dor. Se José não tivesse sido vendido, ido para um buraco, ido para uma cadeia, na verdade, ele jamais seria o príncipe do Egito. Ele precisava ser forjado. Ele era um menino mimado, um príncipezinho. Se achava mais do que os irmãos, adorava contar sonhos. Sabia que o pai amava mais ele do que os outros. Como que Deus ia fazer esse menino do jeito que ele estava virar um príncipe? Ia ser um príncipe? Ah, meu Deus, né? Que folgado, né? Soberbo. Não tinha aprendido nada. Então, quando o Senhor Deus nos coloca na prova, é porque Ele está nos forjando. E o Senhor Deus estava forjando a Jonas nesse momento. E aí, então, cuidado quando colocamos certas pessoas na nossa vida. Ai, porque é uma bênção, porque é profeta. Você sabe da vida daquela pessoa? Você sabe o que ela faz em casa? Você sabe o que ela está fazendo no dia a dia? A Bíblia fala, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, profetizarão. Mas no último dia, o que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Isso é muito sério. Então, essa é mais uma lição que tiramos. E, de repente, o que acontece? É hora de jogar o Jonas no grande mar, naquela tempestade. E aí nós sentimos mais uma vez, como terapeuta, a depressão daquele homem. Ele queria se suicidar. Esquecendo de que o suicida não herdaria o reino dos céus. Era melhor para ele morrer do que salvar uma nação. Porque ele aprendeu coisas na sua infância que eram estigmas de um povo que não gostava do outro povo. Sabe aquela pessoa mais antiga, os antigos faziam, eu prefiro morrer do que fazer tal coisa, prefiro morrer do que isso, prefiro morrer do que perdoar tal pessoa. Será que Jonas se salvou? E aí Jonas é jogado. Mas ele não contava com a astúcia, não contava com a minha astúcia, diz Deus. E Deus fala, óbvio, né, gente? Se tivesse naquela época um submarino, era isso que ia salvar Jonas. Não tinha um submarino. Então, o mais próximo de um submarino era um grande peixe. E para quem duvida que um grande peixe pode engolir um homem e ele ficar 3 dias no nosso planeta, desde que aconteceu isso com Jonas, foram 5 pessoas que passaram pela mesma situação. O mais famoso mora na Inglaterra. Ele ficou 5 dias no ventre de um grande peixe. Existe até um livro sobre... procurem depois no YouTube ou no Google. O homem que ficou, em inglês, foi engolido por um grande peixe. Ele era um pescador e ele conseguiu depois ser colocado para fora. Teve um esses dias, né, missionária? Que a baleia engoliu e jogou de novo. Não sim, também passou essa cena. E esse grande peixe engoliu a Jonas. Mas Deus é muito bom. Olha aqui que a melhor parte dessa história é isso aqui, ó. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Vocês sabem o que é as algas? O significado dela nessa história? É promessa. São promessas. Por quê? Todo mundo sabe que o peixe, principalmente os grandes peixes, baleia hoje, digamos, as baleias que vivem, não foi a baleia que engoliu, mas os grandes peixes, uma vez que eles engolem as algas, eles passam mal. Elas são indigestas, as algas são indigestas para os peixes. Então, elas estavam ali por providência do Senhor. Então, quando o Senhor Deus nos dá promessa, aí você está lá dentro da barriga do grande peixe, com problema no trabalho, em casa, na doença, na enfermidade. Aí essas algas significam a promessa. Aí você lembra, mas Deus me prometeu que eu ia ser um grande pregador.
que eu ia viajar pelas nações. E aí você começa a lembrar das promessas do Senhor. Que eu ia ser uma bênção no meu bairro, na minha casa, na minha família. Que eu curaria os enfermos. Isso é algo na sua cabeça. Para quê? Para que a depressão, para que as vozes do maligno não tomem conta da sua mente nesse momento de dor. E se aquelas algas não estivessem ali, a baleia, o grande peixe, desculpa, não é a baleia, o grande peixe teria engolido a Jonas. E ele não voltaria mais. Mas Deus preparou tudo para ele. Inclusive, alga, para quem não sabe, é muito gostoso. Eu gosto. Comida japonesa. Até comida Deus preparou para ele. Ele podia ficar em jejum se quisesse, mas se desse uma fominha, deve até para engolir uma alga. E ali, ele fala, quando eu estou no abismo, profundo abismo, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus. Depois de 3 dias, aquele homem teimoso, ruim, prefiro ser engolido pelo peixe, pelo grande peixe, do que ir lá pregar para Nínive. A gente não é assim muitas vezes? Meu Deus, como a gente é cabeça dura. Eu estou pregando isso para mim, tá? Porque eu não sei quem está me acompanhando no Instagram, sabe que eu passei o final de semana no evento das Leoas. É um evento terapêutico e totalmente voltado a Deus. E Deus despertou o meu ministério de novo, com as mulheres e com tudo. Com tudo, mulheres, igrejas, tudo. Eu estava só stand-by, só fazendo freelance. Ai, Deus pegou na curva. E Deus me pegou na curva missionária. E vocês são responsáveis por isso. E lá eu falei, inclusive eu gravei um vídeo lá falando sobre isso, que o Senhor me reativou novamente. Reativou o meu chamado, o meu ministério. E agora, onde tiver culto, onde tiver oração, onde tiver mulher, me chama que eu tô. Não posso nem pensar em não ir. Fugi igual a Jonas. Fugi mesmo. Eu fui co-pastora há 7 anos. Eu trabalhei muito em ministérios. Mas desde que eu deixei de ser co-pastora, que eu fui para Navegantes e depois vim para São Paulo, eu sabe quando você está naquele estado meio que de choque, no limbo mesmo? Quero, mas não quero. Sei que tem a promessa, mas estou fugindo. Aí fica aquela guerra. E fui partir para um lado profissional, um crescimento profissional. Aí Deus é tão bom que me botou um monte de algo ao meu redor. Porque lá no Pablo, na Sal, lá no Diego, no Antônio, na Maiara, todos os lugares que eu vou, todos os eventos que eu vou, é só Jesus, do começo ao fim. E aquilo foi me enchendo e a minha vontade de pregar e de estar lá na frente. Cheguei a palestrar, cheguei a abrir palestras, orações. E aquilo foi crescendo dentro de mim de uma forma. E quando eu vi assim, eu quero. Aí no Leão, assim, agora ela quer. Pronto. Parou de bater a cabeça na parede. Estava fazendo tudo menos o que eu queria. Reativando o ministério. E o Senhor reativou o meu ministério. E o Senhor me curou também de um problema muito sério de procrastinação. E lá nós aprendemos sobre isso. E é uma coisa que eu luto há muitos anos junto com o TDAH. E eu senti no meu corpo físico como se algo dentro do meu cérebro voltasse ao normal. Como se, eu não sei se um hormônio, um neurônio, não sei o que foi. Mas eu senti no físico a cura. Eu vivi em estado como se eu vivesse com uma labirintite constante. Uma procrastinação constante. E o Senhor Deus me reativou. E é isso que o Senhor queria fazer dentro de Jonas. E de repente Jonas se coloca, assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Assim o Senhor Jesus esteve no centro da terra. Deixa eu falar aqui para vocês. O sinal de Jonas, lembra lá em Mateus? É outra coisa que vocês vão aprender hoje também.
Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui esta que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Essa palavra, muitos pregadores, a maioria prega que quando Jesus esteve morto. Ele não esteve morto 3 dias e 3 noites. Essa palavra, centro da terra, é Jerusalém. Ele esteve 3 dias em Jerusalém. Ele passou pelo Getsemane, ele passou pela Santa Ceia. Eles lavaram seus pés, como é obrigado a lavar o cordeiro. Quando a Maria chora, ele foi ungido quando a outra Maria joga o incenso sobre a sua cabeça, porque não daria tempo para ele ser ungido depois da morte dele. Lembra que depois elas voltam para ungir ele? Tudo foi preparado. O corpo dele foi preparado esses 3 dias. E aqui fala bem claramente, se a gente for ler, a gente vai ver isso, ó. Os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. É que Jesus fala que eles não vão se arrepender, aquela geração. Quem é a geração? A geração de Israel. Então, os 3 dias que Jesus passou no centro da terra, porque Israel, se nós formos ler lá no livro, deixa eu pegar aqui para vocês. Acho que é Ezequiel 5:5, lá fala que Jerusalém é o centro da terra também, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que há muita comparação entre Cristo e Jonas. Só que um cumprindo a palavra e cumprindo a lei. O outro estava cumprindo, não estava cumprindo a palavra, não estava cumprindo a lei, e estava fugindo do seu chamado, enquanto Jesus está fazendo o seu chamado. Enquanto Jonas estava negando esse chamado e estava dizendo: não quero salvação para os pecadores. Jesus dizia: eu vou cumprir o meu chamado e eu vou salvar os pecadores. Olha que interessante essa tipologia entre Cristo e Jonas. E aí Jonas é jogado, está ali, se arrepende. E por amor a uma geração, a uma nação, o Senhor faz com que aquele grande peixe leve ele até a beira do mar. Não pense que ele saiu em Nínive. Nínive não tem praia. Foi uma distância até considerável de Nínive. Ele foi até onde deu num rio que havia lá próximo. Ela levou ele. E aí ele foi vomitado lá. E aí ele vai. Não tem por onde escapar mais. Eu tenho mesmo que, Senhor, pregar para aquela pessoa que me fez tanto mal na vida. Tem. Eu tenho que amar mesmo aquele meu irmão, aquela minha tia, aquela minha avó, minha mãe, meu pai. Eu tenho, Senhor, que amar essa pessoa mesmo, ainda ser testemunho e ainda orar por ela. E no final ainda tem que carregar o caixão dela? Sim. E Jonas foi. Porque ele sabia, havia 2 pessoas ali dentro dele. Um que queria e o outro que não queria. Mas para vocês verem como é forte a questão da nossa vida quando nos ensinam coisas. Por isso que as crianças têm que ser bem ensinadas, têm que ser bem instruídas, para não trazer essas cargas familiares. E lá foi ele. E pregou daquele jeito. Eis que Deus vai vir, vai destruir a terra. Eu só imagino ele pregando, né, gente? Vamos falar sério, né? Mas fez. E quando o rei descobriu isso,
tirou a sua veste, rasgou e fez com que todos entrassem em jejum, pedindo para que o Senhor Deus tivesse misericórdia. E Deus tem misericórdia. E salva aquela geração. E salva aquela terra. E assim é que Ele faz com as pessoas que nós oramos. Ele salva aquela pessoa. Ele liberta aquela pessoa. O que a Bíblia fala que Jonas não entendeu também no seu texto por causa da sua depressão? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma cidade vale quantos mundos? E ele não entendeu o propósito, porque se ele tivesse entendido o propósito, ele poderia ter orado e dito: Senhor, assim como tu tivesse misericórdia de Nínive, tem misericórdia da minha cidade, não deixa Nínive, os ninivitas irem lá destruir a minha cidade. Não podia. Mas às vezes as pessoas preferem perder a salvação do que fazer uma boa oração. E aí, para ajudar, ele vai para onde? Para debaixo, vai descansar. O sol esquenta a cabeça dele. Sabe o que é isso, o sol esquentar a cabeça dele? É aquela hora que você está com a cabeça cheia. Ai, meu Deus, por que isso? Ai, céus, ai, vida. Ó, Lipe. Lembra o desenho? Vocês não lembram, vocês estão jovens, eu já sou velho. Tem um desenho que ele fala: ó, Lipe, ó, vida, ó, céus. Quando você está nesse momento de a cabeça fervendo contra alguém, com pensamentos errados, entendeu? E ele fez tudo aquilo, ele não conseguia ver graça. Ele não conseguia ver misericórdia. Primeiro foi a depressão, né? Agora ele estava com outro problema. Por causa da depressão, ele gerou a crise de ansiedade. Porque a depressão é tudo aquilo que nos remete ao passado. E a ansiedade é toda a preocupação do nosso futuro. E agora ele estava preocupado com o futuro. Bom, se os ninivitas não foram destruídos, quem vai ser destruído? A minha geração, que nem era na época dele, lá na frente. É eles que serão destruídos. Mas por que vão ser destruídos? Por que não vão orar, pedir perdão, se arrepender? E querendo carregar o problema do mundo nas costas. Às vezes a gente fica ali, ó, chorando, sofrendo, carregando o problema de tudo e de todos, sem necessidade. A Bíblia diz que cada um tem o seu fardo. Cada um vai carregar a sua cruz. E eu sempre prego isso. A cruz, ela é pesada e você carrega da forma que você quiser. Ela pode ser uma cruz de madeira, pesada. Ela pode ser uma cruz de ferro, pesada, mas ela pode ser uma cruz de isopor, bem leve. E Jonas estava carregando o peso da sua genealogia, da sua geração e dos futuros que viriam, que ele nem sabia quem era. Como Jesus, quando morreu na cruz. Ele morreu para os que estavam ali, mas morreu muito mais para nós que estávamos aqui na frente, para salvar os seus filhos, os seus irmãos futuros. E Jonas não enxergava graça em nada. Ele estava agora com crise de ansiedade. Senhor, que calor! Aquele desespero que ele sentia de calor, se você for olhar dentro da terapia, ele estava com crise de ansiedade. Você já viu uma pessoa com crise de ansiedade? Dá falta de ar, acelera o coração, dá uma palpitação. A pessoa parece que vai morrer, e aí o Senhor manda uma boboreira. Cresce lá e aquela sombra dá um refrigério para ele. E aí a gente acha, não, agora ele vai se arrepender, agora ele vai tomar juízo, agora ele vai entender o processo de Deus na vida dele e do povo dele. E aí, de repente, ele está ali feliz. Ai, que bom, né? Ele não ficou feliz com a salvação de um povo, mas ele ficou feliz porque existia uma boreira na cabeça dele. Estava bem fresquinho. E no dia seguinte o Senhor faz isso morrer. E o sol volta a queimar na cabeça dele. E o Senhor fala, e ele reclama, e ele murmura, e ele volta ao passado, e ele vai para o futuro, e ele começa a ter crise de ansiedade. O profeta Jonas. E não consegue enxergar o
o que ele fez salvou uma geração inteira. E estava perdendo a sua própria alma. Aí eu fiz aquela pergunta: só Deus sabe se Jonas foi salvo, porque pelo testemunho conhecemos. Era profeta? Era. Jesus não falou que até os profetas se perderiam? Depois disso não vemos mais nada sobre ele, a não ser nos livros históricos e teologia que estudamos, né? Mas preste atenção: enquanto um não queria salvar, teve a chance de se salvar e salvar a humanidade, o outro se entregou. Teve no centro da terra, foi humilhado, se entregou por mim e por você. Não teve crise de ansiedade. Ai, Deus, eu vou morrer pela Ângela, pela Alessandra, mas elas são pecadoras. Se Jesus fosse Jonas, era isso que ele ia dizer, não é? Por que eu vou morrer por gente pecadora? Por que eu vou morrer na cruz, sofrer, derramar gotas de sangue, ir até o abismo, vai que trabalho, pegar a chave lá da morte, voltar, pregar para quem está no Hades, depois ir para Jerusalém? Ah, Deus, eles não merecem isso. Mas não, ao contrário de Jonas, ele nos amou antes da fundação do universo. E ele amou Jonas também. Ele deu todas as oportunidades. O que eu quero te dizer é que você pode ser um Jonas. Você que está me vendo aí agora no vídeo, pode ser um Jonas. Fujão, medroso, pensando no passado, desesperado pelo futuro, não conseguindo ver o amor e a graça de Deus em nada. Mas ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de, como Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Ainda dá tempo de viver a graça da graça, de se arrepender dos seus pecados, de pedir para que o Senhor entre e mude a sua história. Apague aquele passado de familiar. Apague aquelas dores, aqueles aprendizados do passado, as manias das nossas famílias, do nosso povo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos viver a cultura do reino, porque viemos para essa terra e estamos vivendo toda a cultura da terra. Está tudo errado. Pense no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Glória a Deus. Em tudo aquilo que o Senhor Jesus vai trazer para todos nós. Pense no futuro. Porque quem governa reina, e você precisa governar sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Fecha os seus olhos, pode ficar de pé. Pastor, pode pôr o louvor ali. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei para quem exatamente eu estava pregando aqui hoje à noite, mas eu sei que foi para mim. Pare de fugir do seu chamado. Pare de fugir daquilo que o Senhor Deus colocou na tua vida. Um dia, lá no Salmo 139, o Senhor escreveu um livro sobre a sua vida quando você estava no ventre da sua mãe. E você precisa viver essa história. Por isso, se você está afastado hoje do Senhor, e não é afastado da igreja, gente, e nem afastado às vezes do caminho, mas afastado do seu propósito, do seu ministério, daquilo que o Senhor Deus te chamou e que você não está fazendo mais por birra. Lembre-se que o alto preço foi pago por vidas e que o Senhor te escolheu para reinar nessa terra, para governar. Não adianta nada salvar o mundo inteiro e perder a sua alma. É essa a lição que tiramos da história de Jonas. E se você está, põe a mão no seu coração agora. Se você está com depressão, com crise de ansiedade, com angústias na sua alma que você não consegue explicar, a culpa não é sua, não. Lá atrás alguém implantou isso em você, algum familiar. A sua história foi muito triste.
Mas o Senhor Jesus fala que Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Ele é fiel e justo para pagar o nosso passado, para fazer tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas, é o que o Senhor diz. E é Ele que é a nossa fortaleza. Senhor Jesus, quero, Senhor Deus, agora diante do Teu altar, Senhor, primeiro, pedir perdão dos nossos pecados, das nossas lutas interiores, das nossas manias, dos nossos medos. Que haja uma cura interior agora, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor, dos nossos familiares passados, avós, bisavós, pais, de uma geração, Senhor, que viveu em pecado, Senhor Deus, e que nos ensinou coisas erradas, como não perdoar quando tínhamos que perdoar, como não amar quando tínhamos que amar, quando não ver graça onde a graça existe em tudo, Senhor, até no ar que respiramos, Pai. Traz a cura para nossa alma, Senhor. Nos resgata, Senhor, do abismo, Senhor. Nos resgata da opressão, da depressão, da angústia. Tira-nos desse ventre, desse peixe, Senhor. Que possamos ver as algas na nossa cabeça, que são as Tuas promessas. O Senhor diz: eu aqui sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de vida e não de morte. O Senhor é quem te sustenta com a destra da sua justiça, que toma pela mão direita e te diz: não temas, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te cuido e eu te amo. Faça agora uma oração pessoal. Faça uma oração pessoal agora. Examine-se o homem a si mesmo. Examine onde estão as suas dores, os teus medos, que te faz ficar no ventre desse peixe, que te faz querer se jogar no mar e morrer, que te faz não querer prosseguir, que te faz ficar pensando num futuro incerto para você, porque para Deus ele é certo. Encanta-las,